Viver a fé de meu Jesus é nossa esperança aqui. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é sem igual, concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede renascer, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou. Viver a vida de Jesus é a promessa que Ele fez. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede seu poder, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou. Bilhões de dólares gastos com recursos eletrônicos e gráficos nunca iluminarão a Terra com a glória de Deus. O que nós precisamos, o que nós mais necessitamos é de ouvir esta mensagem, de entender esta mensagem e de viver esta mensagem pela graça do Senhor Jesus Cristo. A partir então deste congresso, a pergunta não será mais sobre o que aconteceu no passado, o que fizeram com a mensagem, mas a pergunta será o que nós vamos fazer com a mensagem, o que você vai fazer com essa luz. E é muito interessante e até importante nós notarmos que nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus, dois tipos de reações diferentes do povo quando eles ouvem a sua própria história, não é mesmo, Valtinho? Exatamente. No livro de Atos, no capítulo 2, no discurso de Pedro, Pedro está falando a respeito de uma história de rejeição, uma história de morte
em que a nação de Israel havia matado o Messias. Em determinado momento, nesse discurso, nesse sermão, ele fala a respeito do rei Davi e do descendente de Davi, aplicando a Jesus como este descendente e informando aqueles que ali ouviam que este Cristo havia ressuscitado de dentre os mortos e agora estava com o Pai assentado em seu trono. E no capítulo 2, no verso 37, nós lemos o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então no verso 38, Pedro nos dá a resposta: arrependei-vos. No mesmo livro, no capítulo 7 do livro de Atos, nós temos o discurso de Estevão. Estevão ali está retratando toda a história de Israel, desde Abraão, e ele culmina esta história na rejeição do Messias. E no verso 54, a Bíblia nos diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então a questão é, nós vamos aceitar a nossa história ou nós apedrejaremos Estevãos? Que Deus nos ajude, que Ele envie o seu Santo Espírito para que nos ajude a entendermos e a vivermos esta tão preciosa mensagem. O palestrante dessa noite é o irmão Daniel Andrades Valério. O irmão Daniel tem 44 anos. Há 6 anos ele é membro leigo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele é casado com a Valéria há 16 anos, é pai de 4 filhos e futuro sitiante. É também administrador do canal Arauto do Juízo. Que Deus abençoe ao irmão Daniel e abençoe a todos que ouvirão essa mensagem. Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. É um prazer estar aqui com vocês no canal Lembra-te, nesse maravilhoso congresso de 1888 até Canaã Celestial. O tema que eu quero estar compartilhando com vocês, ele é intitulado Assembleia da Associação Geral de 1893, uma falsa justificação pela fé. Muitos entendem que nessa Assembleia de 1893, as feridas de 1888 elas foram sanadas. Eu quero estar repassando com vocês algumas partes de alguns sermões desses 2 homens, desses 2 pastores, tá? Pastor W.W. Prescott e pastor Alonzo T. Jones. Eu quero estar mostrando trechos, porque eu quero mostrar para vocês que não foi bem assim. Que, infelizmente, as feridas não foram sanadas em 1893. E que se estava partindo, inclusive, para um falso entendimento de justificação pela fé. Jones, ele começa mostrando que houve rejeição sobre a mensagem de 1888 e que essa mensagem ela acabou dando o caminho para que falsas ideias entrassem disfarçadas sobre o manto de justificação pela fé. A seguir, ele mostra como uma mente dedicada ao eu, ela pode se tornar a mente de Satanás. Ele analisa o seu desenvolvimento através do paganismo e até as sutilezas do romanismo. Segue o texto. Temos descoberto que quando o cristianismo veio ao mundo, essa mesma mente carnal apanhou uma falsificação daquela e se cobriu. A mente carnal, com uma forma de cristianismo, e a chamou de justificação pela fé quando era inteiramente justificação pelas obras. A mesma mente carnal, isso é o papado, o mistério da iniquidade. GCB é General Conference Bulletin. Tá? Então esse é o texto oficial. Tá? Todos os textos que vão ser passados aqui são textos oficiais que foram extraídos do boletim da Conferência Geral de 1843. Logo em seguida, ele começa a analisar o desenvolvimento da mente do eu no espiritismo moderno, demonstrando como esse engano exaltaria o mesmo amor do eu. Segue o texto. Quanto mais próximo estamos da segunda vinda do Salvador, mais plenamente o espiritismo estará professando a Cristo. O próprio Satanás vem como Cristo. Ele é recebido como Cristo. Assim, pois, o povo de Deus deve estar bem familiarizado com o Salvador, de que nenhuma profissão do nome de Cristo será recebida ou aceita onde não seja a coisa natural e genuína.
Então, ele explica ali que apenas deixando-se a mente do eu ser crucificada com Cristo é que se torna possível uma permanência da mente de Cristo na pessoa. Poderia a igreja remanescente reconhecer tal engano, tão monstruoso e, contudo, muito sutil? Ele indaga. Então, conquanto essas pessoas citem as palavras de Cristo, é tudo um engano. Vocês sabem que o grande conflito nos fala que quando o próprio Satanás vem com palavras graciosas que o Senhor proferiu, ele as proferirá com muito do mesmo tom e as transmitirá àqueles que não têm a mente de Cristo. Irmãos, não há salvação para nós, não há segurança para nós, não há remédio para nós em absoluto, mas ter a mente de Cristo. Ele inicia nas suas palestras aqui, irmãos, mostrando que havia uma concepção errada de justificação pela fé, já evidente em 1893, logo após a rejeição de 1888. Ele segue dizendo: alguns desses irmãos, desde a Assembleia de Minneapolis, que eu próprio tenho ouvido dizerem amém à pregação, a declarações que eram inteiramente pagãs e não sabiam que não se tratava da justiça de Cristo. Alguns desses que se posicionaram tão abertamente contra isso naquela época e votaram com mãos levantadas contra ela, desde aquele tempo tenho ouvido dizerem amém a declarações que eram abertas e decididamente papais, como a própria Igreja Papal pode declará-las. Isso eu apresentarei aqui em uma dessas lições, e chamarei vossa atenção à declaração da Igreja Católica e sua doutrina de justificação pela fé. Diz alguém: eu pensei que criam em justificação pelas obras. Eles o fazem e não creem em nada mais, mas o transmitem sob o nome da justificação pela fé. E não são as únicas pessoas do mundo que fazem assim. Ele ainda segue dizendo, ele tinha um livro na mão, Crença Católica. Então ele fala, possua aqui um livro intitulado Crença Católica. E ele segue dizendo, desejo que vejam o que é a ideia católica romana de justificação pela fé, porque tenho deparado com isso entre profetas adventistas do sétimo dia nos últimos 4 anos. Essas mesmas expressões que estão nesse livro católico, quanto ao que é justificação pela fé e como obtê-la, são exatamente como certas exposições que profetas adventistas do sétimo dia têm me feito do que é justificação pela fé. Essa é a justificação pela fé. Essa outra coisa é justificação pelas obras. Esta é de Cristo, aquela é do diabo. Uma é a doutrina de justificação pela fé de Cristo e a outra é a doutrina de justificação pela fé do diabo. Então Jones ele estava lutando com o quê? Creio que muitos aqui já devam ter estudado sobre a mensagem de 1888. Antes da mensagem de 88, os nossos pastores eles eram muito carregados com a salvação através das obras. Guarda a lei, guarda a lei. Jones e Wagner, eles vêm não para desmerecer a lei, mas eles colocam a lei no seu devido lugar. Eles colocam o centro como Cristo. Cristo é o centro. Essa é a justificação pela fé. E ele tenta demonstrar isso através dessa forma. Ele vê que mesmo depois de 1888, muitos irmãos ainda estavam ensinando aquela justificação, aquela salvação que era baseado na lei. Guarda a lei e ser salvo. E ele explica que isso é a justificação pelas obras católicas, não a justificação pela fé que ele e Wagner haviam estado ensinando. Ele diz mais, Jones via que a essência do romanismo é a adoração própria. Assuma a forma que for. Qualquer ensino especioso de justificação pela fé, mesmo ostensivamente por um agente adventista do sétimo dia, que exalta a mente pecaminosa do eu, é em realidade um ramo que cresce do romanismo e espiritismo. Ou seja, ele está dizendo que não interessa de quem venha essa apresentação, essa insinuação de uma justificação, de uma salvação por obras. Pode vir inclusive de um agente adventista. Ela está errada. E ele segue dizendo, essa é justificação pela fé, essa é uma fé que opera, graças ao Senhor. Não uma fé que crê em algo muito distante, que mantém a verdade de Deus no pátio exterior, e daí busca por seus próprios esforços compensar a deficiência. Não, mas a fé que por si mesma está operando, ela traz em si um divino poder. E isso é suficiente para mostrar que a doutrina papal de justificação pela fé é a doutrina de Satanás.
É simplesmente a mente natural dependendo do eu, operando mediante o eu, exaltando o eu, e daí cobrindo tudo com uma profissão de crença, mas não tendo poder nenhum em Deus. Logo em seguida, Jones, ele mostra uma contrafação ainda mais sutil que estava pairando naquela época. Ele mostra um livro chamado The Christian's Secret of a Happy Life, O Segredo do Cristão para uma Vida Feliz, de Hannah Whitall Smith. Era um livro imensamente popular na data de 1888, que mostro para vocês aqui. Ele apresentava virtualmente um conceito desprovido de cruz, de justificação pela fé, arrependimento ou contrição, sem qualquer conceito claro da expiação sobre a cruz, nem de um salvador pessoal que está próximo, como ele é apresentado na mensagem de 1888. Muitos de nosso povo, meus irmãos, haviam estado lendo esse livro de Smith, e equivocadamente eles presumiam que continha a essência da mensagem de 88. Olha que catástrofe. Eles estavam declarando, inclusive, que Jones e Waggoner obtiveram a luz disso. Jones sentiu um perigo fatal e tratou de acertar as coisas. Então ele cita o livro, olha só. Tenho visto essa mesma coisa operando do outro modo. Existe esse livro, sobre o qual muitos realçam bastante, The Christian Secret of a Happy Life. Desejo que todos vocês entendam que há mais do segredo do cristão de uma vida feliz na Bíblia do que em 10 milhares de volumes desse livro. Ouvi certa vez que obtive minha luz desse livro. Há o livro do qual obteve o meu segredo do cristão para uma vida feliz. Nisso ele ergue a Bíblia. Este é o único lugar. E a tive antes de jamais ter visto o outro livro, ou ter sabido que ele existia. Ou seja, Jones, nesse momento, ele refuta aquelas pessoas que diziam que ele tinha obtido o conhecimento dele, a ideia de justificação pela fé, daquele livro de Smith. Ele ergue a Bíblia e fala, foi desse livro que eu obtive toda a luz que eu precisava. Nessa assembleia de 1893, os sermões de Prescott, eles precediam os de Jones a cada noite. Quando Jones estava falando, ele tinha a ousadia de interrompê-lo, quem? O Prescott, para introduzir ideias ou citações, ou mesmo exortações à audiência. E isso foi muito ruim, irmãos, porque muitos achavam que as ideias de Prescott e Jones estavam alinhadas. Muitos entendiam que Prescott estava pregando a mesma coisa que Jones, mas mais à frente nós vamos ver que não. O seu espírito, ou seja, o espírito de Prescott e de Jones, eles se contrastavam em grande medida, cujo senso, Jones tinha um senso de arrependimento coletivo. Ou seja, Jones ele não dizia, vocês não aceitaram a mensagem de 88. Não, Jones teve o mesmo sentimento que os profetas do passado, que o próprio Daniel, Senhor, nos perdoa porque pecamos contra ti. Embora Jones ele não tivesse feito parte da rejeição, ele se incluía dentro do povo que havia rejeitado essa mensagem. E Prescott não tinha isso. Os sermões de Prescott não davam evidência dessa humildade. Vamos dar uma olhada aqui dentro de qual espírito hierárquico, tá, que a mensagem de 88 se desenvolveu. Agora, o solene pensamento que me vem à mente é de que Deus está ficando impaciente e que não esperará muito mais por ti e por mim. Desejo que vejam isso claramente. Novamente digo, e sou extremamente ansioso com essa situação. Não digo a ninguém, mas algo precisa ser feito. Algo diferente deve vir a nós, em comparação com o que tem vindo nessa Assembleia, ainda o que é seguro. É por isso que nós instamos-nos a aceitares a justificação. O Espírito está ali. Não vedes? Mais outra citação de Prescott. Não há nada que minha alma anseie mais do que ver o batismo do Espírito Santo repousando sobre os cultos de Deus nesse tempo. Devemos ter experiências como as de remover olhos e cortar fora mãos direitas. Todos que desejam essa experiência devem estar prontos para dar tudo, mesmo a própria vida, a Deus. Murmúrios de amém. Devemos nos lembrar de que é mais fácil dizer amém do que fazer o que Deus diz. Qual, então, é o nosso dever esse tempo? É sair e proclamar a mensagem do alto, o alto clamor ao mundo. E ele ainda segue dizendo,
Senhor, por muito tempo temos estado esperando para conceder-nos o seu Espírito. Ele mesmo agora impacientemente está a esperar para concedê-lo a nós. Agora uma obra que será maior que no Pentecoste começou, e há aqueles aqui que haverão. É aqui, é agora que devemos adequar-nos para a obra. Prescott ele estava com o espírito de vamos lá, é agora, porque o Espírito do Senhor está sobre nós devemos ir e fazer. Prescott ele não pregava o elevado conceito da motivação de 1888, e esse foi um dos grandes pontos. Ele não baseava que todo esse arrependimento, ela era baseada no amor. Ele estava muito baseado no eu, de vamos fazer, precisamos agir, vamos lá, porque agora chegou o momento. O resultado das mensagens de 1893 resultava em uma motivação egocêntrica de obras. Devemos fazer isso ou aquilo, era isso que Prescott dizia. Vamos lá, é hora de agir. Num espírito quase frenético, ele argumentava com a congregação para fazer algo, agir, trabalhar. Já em contraste, nós vemos quem? Nós vemos Jones apelando à congregação para crer em algo, no Evangelho, e assegura que a verdadeira fé produzirá todas as obras e ações que terminarão a obra de Deus. Então aqui nós vemos essa disparidade. Nós vemos Prescott quase que incitando as pessoas a saírem, fazerem e agirem. E nós vemos Jones dizendo para procurar em Cristo, na cruz, no amor, buscar nisso o poder que vai vir a transformação, que dará a transformação necessária para que possamos receber a chuva serôide e daí sim estarmos à frente do alto clamor. Quando lemos os sermões de Jones, não se acha exemplo de severidade ou grosseria, mas Prescott deixa uma impressão bem diferente. Leiamos. Digo que jamais houve um grupo carente. É este. Agora estou perfeitamente ciente de que estou falando com grande clareza. Se não fazemos desta uma questão de fervorosa oração, digo que simplesmente significará morte para você e para mim. Não adianta seguir por esse caminho mais. Meu conselho é o de maior solenidade para todos quantos não podem sair agora, imbuídos com o poder do alto e portar essa luz do céu, e realizar a obra que tem Deus em realizar agora, permanecer em casa. Ele cita mais dizendo, agora eu sei que isso é muito severo, mas digo-vos, irmãos, algo deve vir-nos, algo deve dominar-nos. A questão é, o que faremos a respeito? O que você e eu faremos a respeito disso? Aqui mesmo, agora, nessa assembleia? Novamente eu digo, o que iremos fazer a respeito disso? Os servos de Deus sobre essa mensagem sairão com faces iluminadas, com um santo gozo e santa consagração. Desejo ver esses irmãos saindo dessa maneira. Desejo ver suas faces iluminadas como a de Estevão quando estava em concílio. Agora digo com toda sinceridade que poderíamos igualmente decidir aqui e agora, antes de darmos qualquer passo adicional, enfrentar a morte, a menos que permanecemos exatamente nessa posição, nesse momento, e digamos que renunciaremos a amigos, casas e que nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo nosso Senhor. Poderíamos também parar agora. Cito agora um trecho do livro 1888, reexaminado, página 153. Porque, irmãos, essas declarações de Prescott foram muito severas. Ele insta as pessoas, ele chama de grupo carente. Se vocês não estão prontos, fiquem em casa. O que vamos fazer sobre isso? Desejo ver esses irmãos saindo dessa maneira, ou seja, ele estabeleceu uma forma, um modus operandi de sair e dar a mensagem. Aí ele fala, a menos que permanecemos exatamente dessa forma. Se não ficarmos assim, podemos também estar parando agora. Ou seja, ele tinha mensagens muito fortes. Ele estava incitando os pastores a praticamente a se levantarem e saírem quase que aos prantos e aos berros dali daquela audiência para pregar aquilo que ele considerava ser o alto clamor. Deixa eu ler um trecho do livro, onde diz assim, Prescott mais tarde humilhou seu coração em arrependimento pelo fanatismo que se seguiu ao encerramento desta assembleia. E posteriormente a essa contrição, ele apresentou boas mensagens na Austrália em 1895. Ou seja, quando terminou a Assembleia, ele entendeu que aquilo foi uma incitação fanática.
em 1895 na Austrália, ele prega de maneira muito melhor. Mas olha só o que diz o livro. Mas essas apresentações de 1893 trouxeram confusão e impediram qualquer possibilidade de uma contrita aceitação da mensagem. Oponentes como Smith e Butler naturalmente estariam prontos para citar esse fanatismo como um exemplo do tipo, bem que eu lhes disse. Até os nossos dias, fanáticos e reformadores, por conta própria, levam muitos sinceros membros da igreja a terem preconceito contra a mensagem de 1878. Onde quer que o Senhor opera, o inimigo busca introduzir fanáticos e Elias autodesignados para causar confusão. Irmãos, eu quis pôr esse trecho desse livro de 1888 reexaminado, porque o autor aqui ele conseguiu captar a essência do fanatismo de Prescott e como esse fanatismo ele nos alcança nos dias de hoje. Infelizmente, nós temos muitos irmãos e irmãs que por pregarem, acharem que entenderam a mensagem de 1888, se acham no direito de pegar os livros do Espírito de Profecia e a própria Bíblia e sair martelando na cabeça dos irmãos. Se baseiam muito nas mensagens de João Batista, né, e acham que o Evangelho de Cristo ele é baseado apenas dessa forma. Estão muito equivocados. Eu gosto do termo que o autor usa aqui, né? Elias autodesignados, ou seja, pessoas que se autodesignaram juízes, Elias, se autodesignaram guias do povo de Deus. Que o Senhor ele nos capacite, que ele abra a mente dessas pessoas, que eu tenho certeza que são muito sinceros, né? Mas essas pessoas podem fazer um estrago muito grande. Como nós vemos aqui, Prescott, ele trouxe um estrago muito grande. Mesmo depois que ele tivesse se dado conta de que ele havia pregado com fanatismo, a impressão dada nesses 2 anos seguintes, de 1893 a 1895, ficou nos corações de muitas pessoas. Então, irmãos, que não sejamos como essas pessoas, né? Que nos consideremos os atalaias, né? Os donos do chicote da verdade presente. Sigamos então aqui. Ellen White havia feito uma advertência através da Review no Herald. Ela diz: Satanás está operando com todo o seu poder insinuante e enganoso, quando o inimigo vir que o Senhor está abençoando o seu povo e preparando-o para discernir os seus enganos. Ele operará com seu poder dominante para introduzir fanatismo por um lado e frio formalismo por outro. Atentai incessantemente pelo primeiro passo de avanço que Satanás possa dar entre nós. E ela segue dizendo: há perigos a serem observados à direita e à esquerda. Alguns não irão usar corretamente a doutrina da justificação para serem conduzidos a caminhos errôneos. Isso ela escreveu em 24 de janeiro de 1893, na Review and Herald, antes da reunião. O Senhor já estava prevendo o que queria acontecer e já deu luz aos seus servos. Infelizmente, mesmo com luz, muitos acabam se desviando, né, dos caminhos corretos do Senhor. Nos seus sermões sobre o Espírito Santo, Prescott pregava uma estranha doutrina sem o princípio da cruz. E esse foi o ponto fundamental, irmãos. Essa doutrina que Prescott estava ensinando ali. Sem ideias muito claras de arrependimento e de um modo contraditório e confuso. Sua veemência tinha uma aparência de fervor, ou seja, ele tinha muito entusiasmo, mas a essência da mensagem era desprovida do que era mais necessário. Ele segue dizendo: o que temos a fazer é começar a confessar a nossa pecaminosidade a Deus com humildade de alma, com profunda contrição perante Deus, para ser zelosos e arrependidos. Agora, essa é a única mensagem que posso trazer-lhes essa noite. Então, somente isso. Isso que ele fala, irmãos, parece que está tudo bem, soa perfeito. Parece que ele atinge o alvo. O problema começa a aparecer quando ele prossegue, quando a linha de raciocínio se desenvolve. Ele diz o seguinte: suponham que eu diga que nada havemos para confessar em absoluto.
Isso não afeta a questão de modo algum. Quando Deus nos envia a palavra de que somos pecadores, toca-nos dizer que assim somos. Possam vê-lo ou não, essa deveria ser a nossa experiência. Qual o problema nisso? Ele está ensinando para as pessoas que Deus diz que somos pecadores. E eu tenho que aceitar que sou pecador mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não me ache um pecador. Em parte nenhuma as Escrituras nos dizem que Deus ele deseja apenas uma confissão verbal, com palavras que o coração nada sente. Jones ele estava percebendo que tinha perigo nessas ideias. E com evidente propósito de responder a Prescott, ele posteriormente declarou: se o Senhor deve remover os nossos pecados sem o nosso consentimento, de que bem nos faria isso? Seria simplesmente transformar-nos em máquinas. Ele não se propõe a fazer isso. Consequentemente, deseja que vós e eu saibamos quando nossos pecados se vão, para que possamos saber quando a sua justiça vem. Somos sempre instrumentos inteligentes, seremos usados pelo Senhor segundo nossa própria escolha viva. Ou seja, Jones ele estava batendo ali, dizendo o seguinte: eu não posso simplesmente pedir perdão por algo que eu não sei o que é. Eu tenho que clamar ao Senhor para que Ele me mostre o pecado, para que eu faça uma confissão verbal, para que eu entenda a natureza do pecado. Eu não posso simplesmente pedir perdão por algo que eu não sei o que é. Prescott, quando ele via esses sermões de Jones, ele não expressava oposição aberta. E é certo que não, ele não tinha uma intenção disso. Mas o grande problema era, será que ele teria superado essa oposição inicial de Jones? O Espírito de Deus estava trazendo uma convicção de pecados a muitos corações. Só que Prescott estava tentando encontrar alguma maneira de receber o Espírito Santo que fosse aceitável para corações perturbados e ainda evitar uma penosa convicção do pecado. Esse foi o grande problema. Esse foi a guerra fria, né? O embate subliminar que ficou na Assembleia de 1893. As pessoas sabiam muito bem que a responsabilidade pela rejeição de início da chuva serôdia parava sobre essa Assembleia com uma nuvem. Eles tinham disso, eles tinham essa noção, né? O peso de não estarem recebendo a chuva serôdia. E Prescott era indiscutivelmente contra o pecado, mas não parecia ter uma clara noção de qual era a raiz do pecado que perturbava a congregação. Cerca de 10 dias antes do encerramento da Assembleia, Prescott começou a desenvolver um novo método de receber o Espírito Santo, que tem grande semelhança com as ideias do livro The Christian Secret of a Happy Life. O que era necessário era simplesmente um ato de fé, em presumir que se está possuindo o dom do derramamento final do Espírito Santo. O arrependimento específico pelo pecado de 1888 era passado de alto. Parecia haver um sentimento de desespero em Prescott. Então ele cita: estou extremamente ansioso quanto a essa situação, porque o tempo está passando e os dias se escoam livremente uns após outros. Algo diferente de tudo quanto se passou nessa Assembleia precisa nos advir com certeza. Temos somente 10 dias para o fim da Assembleia. Agora, depois desse comentário, que parece ser um pouco desesperado, ele começa com um argumento assim muito dúbio, que estava levando a audiência, os pastores, a entender que você poderia receber a chuva serôdia por simplesmente presumir e reivindicar que estava experimentando. Vejam o que ele fala. Agora o Espírito nos convence da justiça de Deus em Cristo, a justiça de Cristo, e ele nos convence de que há uma coisa maravilhosamente desejável para ter. E então prossegue e declara que podemos tê-la. E daí que ele nos convence de que a temos, se o seguimos. O propósito não é: eu vos convencerei de que sois um pecador, e então vos convencerei de que estáis condenados. Não, a operação do Espírito é convencer-nos de que esta condenação foi removida. Ou seja, Prescott não estava dizendo que o Espírito Santo ele vinha para convencer a pessoa do pecado. Ele vinha para convencer a pessoa de que ele estava perdoado. O grande problema é que ele não via
o pecado pessoal, ele não conseguia entender, né? Ele não conseguia entender que essa nuvem ainda pairava sobre a Assembleia devido à rejeição da chuva serôdia. Ele estava tentando usar um band-aid, uma aspirina, para uma ferida muito profunda. A teoria dele, ela estava apenas confundindo pessoas. A trombeta não estava dando o sonido certo, e o pecado de Minneapolis nunca foi diretamente defrontado e devidamente tratado. Presumia-se que o sentimento de culpa devia ser de origem satânica e precisava ser vigorosamente compelido. Olha só que situação triste, irmãos. Havia um pecado, que foi o pecado da rejeição da mensagem de 1888. Isso não era tratado de forma direta. As palestras de Prescott, elas tapavam, elas usavam band-aid para tratar um corte profundo. E como ele não ia no ponto, então a ferida não era tratada. Se a ferida não era tratada, a chuva serôdia não podia ser recebida. Mas ele queria que as pessoas entendessem que a chuva serôdia ela era aceitada apenas por uma convicção. Ou seja, você não precisa entender o teu pecado, você não precisa pedir o perdão desse ou daquele pecado. Você tem que entender que você está perdoado. E se você tem ainda um sentimento de culpa, ele dizia que isso vinha do diabo. Isso, irmãos, consequentemente, resultava em quê? Em uma doutrina que ensinava que confissão verbal generalizada de pecado, inconsciente e não reconhecida era suficiente sem os pecados serem trazidos à consciência. Que era errado orar por verdadeiro autoconhecimento, que a verdadeira obra do Espírito Santo não é trazer uma convicção de pecado, mas remover a convicção, que é diretamente contrário ao ensinamento de Cristo, lá em João 16, 8 e 9. E o quarto ponto, qualquer dúvida que a pessoa tivesse sobre o Espírito Santo no poder da chuva serôdia seria uma falta de fé em Deus. Vejam que doutrina estranha, que doutrina confusa. E ele diz, desejo sentir em minha experiência que o Salvador está comigo, tal como esteve com seus discípulos. Não desejo pensar nele como estando simplesmente ali, desejo pensar nele como estando aqui. Não simplesmente eu desejo, mas eu o tenho. Ou seja, Prescott ele estava incitando uma experiência corpórea, algo que eu digo assim muito semelhante ao que os pentecostais têm hoje, né? Eles precisam sentir, né? Aquela coisa do sentimento. Você vai num culto, não era o caso aqui, mas hoje, por exemplo, você vai num culto e você ouve uma música que ela te faz com que tu te sinta, né? Com que tu sinta Deus, que tu sinta a presença de Deus, e tu vai para casa relaxado. Aí depois tu tem que voltar no próximo culto. Por quê? Porque tu precisa de novo daquela experiência do sentir. Então era isso que Prescott ele estava pregando, que você tem que sentir, você tem que crer que Cristo está aqui, que o Espírito Santo está aqui, você tem que crer que a chuva serôdia está caindo em você. Jones mais tarde descartou tais pressuposições. Ele diz, desse modo, o homem que reivindica crer em Jesus e reivindica a justiça de Deus, que sobrevém ao crente em Jesus, está apresentando uma reivindicação suficiente? A congregação diz não. Bem como sabeis, ora, sinto em meu coração, e o tenho sentido por vários anos. Bem, não, essa não é evidência de modo algum, pois o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Mas Prescott insta no ponto que tinha desenvolvido, ou seja, Prescott ele bate firme nessa teologia estranha. Ele não baixa a guarda. Ele não ouve Jones e muda o raciocínio. Não, ele segue a mesma linha durante toda a Assembleia. E ele diz, o ponto a que quero chegar é, o que impede a chuva serôdia agora, o que precisamos buscar é a justiça de Cristo, tendo estado pensando a respeito disso um bocado deste modo. Se tivéssemos que suspender qualquer questionamento quanto a um e outro, e simplesmente nos sentássemos aqui como uma criança, poderíamos obtê-la. Irmãos, o que nos impedirá de aceitá-la agora mesmo? Nada. Então louvemos ao Senhor e digamos, eu agora a possuo. Nós vemos nessas declarações, irmãos,
uma nítida, uma clara teologia que diz, olha, eu recebi a chuva serôdia porque o Senhor assim o quer, então nesse momento eu recebo. Vem, Senhor, eu aceito a chuva serôdia que tu me deu. Ele estava incitando a um fanatismo. E infelizmente, irmãos, por causa dessa linha de raciocínio de Prescott, foi desenvolvida a doutrina popular de que tinha sido pregada por várias gerações adventistas desde 1893, de que recebemos o derramamento da chuva serôdia por simplesmente presumir e reivindicar que a temos, sem o conhecimento ou arrependimento de tê-la rejeitado. Que triste isso. Durante seus dois ou três últimos estudos, encontramos Jones evidenciando desconforto ao citar Prescott. Ambos deixaram de reconhecer uma realidade fundamental. A chuva serôdia precisava ser retirada e o moderno Israel deve tornar a errar no deserto, muitos anos mais. Ambos presumiam que nada poderia impedir a conclusão da obra de Deus em sua geração. E nesse ponto aqui foi o ponto onde Jones ele ficou confuso. Embora ele entrasse, ele se opusesse a essa mensagem estranha de Prescott em receber o Espírito Santo da forma como Prescott estava pregando, Jones e Prescott, ambos eles tinham essa ideia de que Deus havia iniciado, né, o cronômetro, né, o relógio divino das profecias e nada mais o pararia. Né? Esse foi o grande problema. Nenhum deles entendeu que, assim como o povo de Israel, nós como povo, nós não receberíamos a bênção, não iríamos para Canaã celestial, e o povo ele deveria voltar e ficar no deserto por mais alguns anos. Essa ideia de Prescott ela era muito parecida com o calvinismo popular da época, né, de que o despertador divino havia soado e que era impossível para a soberana vontade divina ser impedida. Agora nós encontramos Jones repetindo as exigências extremas de Prescott. Olha que tristeza isso, irmãos. Digo novamente que a mensagem ali nos dada é a mensagem para vós e para eu levar desta assembleia. Quem quer que não leve essa mensagem consigo desta assembleia, melhor é que não vá. Melhor seria que esse ministro não saísse de seu lugar como ministro. Ou seja, agora nós vemos Jones apoiando Prescott, fazendo profecias desafortunadas que nunca iriam se cumprir. Algum dia essas palavras provavelmente vão se cumprir, mas não tiveram cumprimento naquela geração. Vejam só que tristeza. Eis a mais bendita promessa que, segundo me consta, já foi dada à igreja adventista do sétimo dia. Pois doravante não virá a ti o incircunciso e o impuro. Graças ao Senhor, Ele nos tem livrado doravante de pessoas não convertidas, de pessoas trazidas à igreja para operar sua própria injustiça e para criar divisão na igreja. As provações da igreja, todas desapareceram, graças ao Senhor. Todos os tagarelas perturbadores se foram. E ele diz mais, não mais virá o incircunciso impuro. Não há lugar na igreja adventista do sétimo dia para hipócritas. Se o coração não é sincero, e o lugar mais perigoso em que o homem jamais pode achar-se. Irmãos, essa é a mensagem para agora. É aquele que não pode levar, não deveria ir. Não vá. Que ninguém vá sem a consciência daquela presença íntima, o poder do Espírito Santo de Deus. Prescott entusiasticamente predisse a manifestação dos dons do Espírito. Quero que vocês entendam aqui para onde isso tudo estava levando. Prescott estava com uma linha de raciocínio diversa. Jones estava combatendo a forma, o modus operandi com que Prescott estava incitando as pessoas de receberem a chuva serôdia e darem o alto clamor. Mas ambos estavam entendendo de que de que a chuva serôdia cairia e de que o alto clamor se iniciaria e de que nada suspenderia aquilo. Vejam só o que eles dizem. Mas agora, no encerramento da obra de Deus, os dons reaparecerão na igreja. E Deus não pretende, como me parece, que esses dons estejam limitados a apenas uma pessoa aqui ou talvez outra ali. E que seja algo raro, que qualquer dom especial seja manifesto em alguma igreja. Dons de cura, operação de milagres, profecias, interpretação de língua, todas essas coisas serão manifestas novamente na igreja.
Tão entusiasmado estava Prescott que ele predisse que alguns sairiam agora literalmente para levantar os mortos. Olha o que ele diz. Desejo dizer-vos que há pessoas bem aqui nessa casa que passarão por essas mesmas experiências, serão retirados da prisão pelo anjo do Senhor para ir e proclamar a mensagem, curarão os enfermos e levantarão também os mortos. Agora, nisso ocorrerá, bem nessa mensagem. Precisamos crer nessas coisas, tão simplesmente como uma criancinha nelas crê. Aí a grande pergunta, irmãos. Ocorreram esses maravilhosos dons? Vieram para a igreja naquele tempo? Houve profecias de certo tipo após essa sessão e tanto Prescott quanto Jones foram enganados pelas desafortunadas alegações de Anna Rice Phillips. O fanatismo foi inevitável, pois o alto clamor da mensagem do terceiro anjo não se manifestou após a Assembleia de 1893. Finalmente, ele, Prescott, disse à Assembleia que a questão que nos deparava era serem transladados ou enganados pelos ardis de Satanás. E ele diz: não possuo afastar-me da ideia de que esta é uma ocasião extremamente crítica conosco pessoalmente. Parece-me que exatamente agora estamos fazendo escolhas que determinarão se prosseguiremos com essa obra mediante o alto clamor para ser transladados, ou seremos enganados pelos ardis de Satanás e ser deixados de fora em trevas. Aí a grande pergunta, irmãos. Eles foram transladados? Disso nós temos certeza que não. Teriam então sido enganados pelos ardis de Satanás? Porque foi isso que ele disse. Ou nós vamos ser transladados ou vamos ser enganados por Satanás. A década que se seguiu a essa conferência, ela foi sombria. O fogo destruiu a sede da igreja em Battle Creek como divino julgamento. O panteísmo afetava líderes destacados e mais de 10 décadas se desenrolaram sem termos recebido a graciosa bênção que os céus tentaram conceder-nos em 1888. Conclusão com relação a essa sessão de 1893. A sessão de 1893, irmãos, ela assinala o fim da era de 1888. O Senhor, ele retira ali a possibilidade da chuva serôdia, bem como do alto clamor. Os irmãos da época assim o reconheceram e a história tem nos demonstrado isso. Um falso entusiasmo enfatuou o encerramento da Assembleia de 1893 e Jones foi enganado. Um mês depois, 9 de abril, Ellen White escreveu-lhe da Austrália, advertindo-o contra as declarações extremadas concernentes à fé e obras. Não foram feitas durante a Assembleia, nem registradas no boletim. Ela não os havia lido, mas ouviu-as no sonho. Por exilarem Ellen White e Wagner, a oposição virtualmente assegurou a falha consecutiva da mensagem de 1878, porque os métodos do dragão comprovaram-se por demais astutos e determinados para que o isolado Jones os defrontasse sozinho. Ele havia feito o melhor que pôde. Zelosamente, em humildade, havia instado com os irmãos para aceitarem a luz, assegurando que Deus concederia a experiência do alto clamor para a sua glória. Mas tal não se daria a menos que experimentassem um genuíno arrependimento quanto a 1888, que não veio a se passar. Ela, Ellen White, mais tarde reconheceu que a longa jornada havia começado, porque os propósitos de Deus haviam de ser alterados. Ela escreve: podemos ter que permanecer aqui nesse mundo devido à insubordinação por muito mais anos, como ocorreu com os filhos de Israel. Mas se todos agora somente viessem e confessassem e se arrependessem de seu próprio curso de ação, ao se apartarem da verdade de Deus para seguir planos humanos, então o Senhor perdoaria. Aqueles que confiadamente presumem que a Assembleia de 1893 assinalou a maior vitória da mensagem da justiça de Cristo, não podem responder pelo caminho desviado desses muitos mais anos, que agora têm se estendido por mais de um século, e a estranha maneira para dar-lhe um alto clamor, quando deveria ter saído fogo na palha seca. O curso da Assembleia de 1893 revela a possibilidade de alguém pregar a respeito do Espírito Santo, sem entendê-lo, reconhecê-lo, ou mesmo quando a ele resiste. Ser-nos-ia bom orar: Senhor, serei eu. Irmãos, infelizmente, é muito triste, né, nós vemos isso. Muitos falam, né, com relação a 1888,
que na época a igreja negou, mas que nos anos que se seguiram a igreja aceitou a mensagem. A grande pergunta que fica é, se a igreja realmente aceitou a mensagem, por que ainda não fomos transladados? Por que ainda estamos no deserto? Irmãos, eu rogo com toda humildade, com todo o Espírito do Senhor, para que nós possamos ter a humildade de tirar as nossas sandálias, orar ao Senhor e clamar, Senhor, dá-nos o Teu Espírito, nos mostra, Senhor, aquilo que estamos fazendo, que estamos te aborrecendo, tudo aquilo, Senhor, que nos separa de Ti, nós como pessoas, como família, como igreja. Irmãos, se nós não tomarmos essa posição de clamar ao Senhor, que nos ajude a remover tudo aquilo que nos separa dele, nós ficaremos aqui nesse mundo por mais 100 anos ainda. Que o Senhor, Ele nos capacite, nos guie e nos guarde. Ora vem, Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e que a graça e a paz de nosso Senhor fiquem com cada família. Fiquem com Deus, um forte abraço.